Olá, boa noite. Vou posicionar mais para cá. Isso. Boa noite. Hoje vamos falar sobre o tema culpa. A culpa, que é um tema muito interessante, né? Que vai nos trazer bastante questões, né? Da nossa vida, da vida dos outros. Então, seria a culpa na visão sistêmica, tá? O que será que é a sistêmica, né? Como é que é a visão sistêmica da culpa? Então, vamos lá. Vou esperar aqui. Nós temos também, é interessante a gente ver que existe uma definição, né, de culpa com duas divisões, né? Nós temos a culpa como a falta, né? O erro em si, tá? Na verdade, como uma infração menos forte que o pecado e mais grave que o simples erro. Então, culpa, ela pode ser vista como o fato em si, tá? A culpa que a pessoa cometeu, né? De uma infração. E a culpa também está sendo significar a responsabilidade moral por uma ação incorreta, que é a chamada culpabilidade. Então, nós temos de um lado, né, o erro, né, a culpa erro, né, a culpa fato, infração, né, que foge das regras, foge às regras morais, às regras sociais, e a culpabilidade, que é a responsabilidade moral por ter cometido uma ação que foge às regras, né, que escapa das regras, né? Então, voltando aqui para o significado da palavra culpa, né? Culpa é um substantivo feminino que deriva do latim culpa, tá? Originalmente, a palavra em latim se escrevia com O, seria colpa, tá? C-O-L-P-A. E depois foi para culpa, com U. Então, aqui nós temos, eu vou ler aqui. A palavra culpa surge em português, em geral, nas línguas românicas ibéricas, sem grandes alterações fonéticas, a partir do latim culpa. Então, foi feita a consulta de 2 dicionários diferentes. O dicionário West da língua portuguesa e o dicionário da língua portuguesa contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa mostra que a palavra designa não só uma falta para com a lei, seja ela religiosa ou civil, mas também a consciência dessa falta por quem a cometeu. Ou seja, aqui nós vamos ver que culpa, ela é a falta que se cometeu e a consciência dessa falta por quem a cometeu. Então, a culpa, ela tem uma complexidade, né? Porque ela não é traduzida, ela não é explicada somente pelo ato que se cometeu, mas também pelo sentimento, pela consciência da falta. Ou seja, a pessoa vai se sentir culpada por ter cometido uma ação, uma falta, né? Uma falta para com a lei, para com a regra, para com a moral, para com os costumes, né? Então, voltando aqui, e talvez através do latim e dos seus parentes indo-europeus, que podemos ficar
um pouco mais esclarecidos quanto ao seu significado inicial, né? Então, inicialmente, a culpa ela era uma infração, tá? De caráter menos grave que o pecado e mais grave que um simples erro. Depois se começou a entender que a culpa era também a responsabilidade, né, de caráter moral da pessoa que cometia a ação incorreta, tá? E aí é o que a gente chama da culpabilidade, né? Quando a pessoa acredita, né, ela sente que ela cometeu uma ação que escapa, que está em desacordo com as regras, sejam elas de leis, regras morais, regras da sociedade, enfim. No dicionário, nós temos vários significados para culpa, né? Nós temos alguns significados com enfoque jurídico, nós temos alguns significados com enfoque religioso, e eu vou ler alguns aqui desses enfoques. Vamos lá. Primeiro, né, um significado assim básico, responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Não assumiu a culpa pelo atraso dos pagamentos. Deixa eu só ajustar aqui o fone. Não assumiu a culpa pelo atraso dos pagamentos, ou seja, é uma responsabilidade por uma ação que ocasiona dano, tá? Dano, então para ter culpa tem que ocasionar um dano ou um prejuízo a outra pessoa ou a um grupo de pessoas. É o caso, por exemplo, do atraso no pagamento, é o caso, por exemplo, de você, enfim, causar um prejuízo não só financeiro, mas um prejuízo moral a uma pessoa, né? Você falar alguma coisa de uma pessoa que não é verdade, né? Então, certas calúnias, injúrias e difamações. Você não precisa necessariamente ser algo tão pesado assim, mas você, por exemplo, marcar com uma pessoa um compromisso e não ir, né? E tudo isso envolve o quê? O dano, gera um dano, um prejuízo para outra pessoa, né? E vamos ter também aqui definições jurídicas, né? Que ato ou omissão repreensível ou criminosa, falta voluntária, delito, crime, pagar por uma culpa. Ação que ocasiona propositalmente danos a outrem. Agora temos também significado religioso, né? O não cumprimento de algum mandamento ou preceito religioso. O pecado. Motivo ou razão que dá origem a algo ruim. A culpa das enchentes é o acúmulo de água dos bueiros. Então, culpa também pode ser a causa de algo ruim, né, que aconteceu. Então, verifiquem, né, que a culpa está sempre associada a um dano, a um prejuízo, a algo ruim. A ideia de uma coisa negativa, né? Mais um aqui. Sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Estou sofrendo porque tenho culpa. Então, a gente vê que a culpa ela está sempre associada a sofrimento, a prejuízo para uma outra pessoa, né? Há todo um conjunto de regras morais, não necessariamente regras jurídicas,
mas também regras jurídicas. E aqui nessa live eu não vou abordar a questão jurídica, não. Vamos tratar da culpa como um todo, né? E principalmente da culpa que é gerada, que pode acontecer em se tratando de vínculos de relacionamentos entre pessoas, entre familiares, né? Entre pessoas de grupos sociais que têm ligação entre si. Vocês sabem dizer qual é a diferença entre culpa e vergonha? Qual a diferença, se é que existe, né? Entre culpa e vergonha? Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Uma pessoa que tem vergonha, ela se sente culpada? Uma pessoa que é culpada, ela sente vergonha? A vergonha, ela é decorrente do sentimento de culpa? Ou as duas são sentimentos diferentes? A vergonha e a culpa são sentimentos diferentes que não se relacionam entre si. Escreve aí. Então, vamos lá. A culpa e a vergonha, elas não são a mesma coisa. Tá? A culpa é um sentimento que está diretamente ligado a uma ação que causou um prejuízo, tá? Então, assim, a pessoa percebe que cometeu um erro e sente que ela precisa se responsabilizar por ele. Esse é o sentimento de culpa, tá? Então, a culpa, ela está ligada a um evento específico, no qual houve uma transgressão de alguma regra, uma norma, uma transgressão de uma norma, de um valor, ou até mesmo uma falha pessoal. Esse sentimento de culpa, ele pode surgir, por exemplo, após a discussão com um amigo, com um colega, com um familiar, quando essa discussão foi assim, foi muito acalorada e se usou termos que não deviam ter sido usados, pode então surgir o sentimento de culpa nesses casos, tá? Quando se machuca alguém, né? Quando você sem querer acaba machucando uma pessoa fisicamente, né? Quando você está exercendo a sua profissão e você comete um erro, né? Vamos dizer que você está no laboratório fazendo uma diluição e você acaba quebrando um frasco importante, um aparelho, acaba causando o mau funcionamento de um aparelho muito importante para aquele laboratório. Você vai sentir, dificilmente a pessoa não vai sentir culpa, né? Muitas das vezes a pessoa vai disfarçar, mas no fundo ela está sentindo aquela culpa pela ação que causou um prejuízo. E quando mais, né, que pode ocorrer o sentimento de culpa, né? Além desses exemplos que eu citei. Em que outras situações podemos ter o sentimento de culpa? Vamos lá, por exemplo, num relacionamento afetivo, né? Quando o casal acaba, por exemplo, marca um encontro e um chega muito depois, né? Sendo que o outro estava com o tempo contado, né? Para aquele encontro, né? E tinha muitas atividades, então acaba havendo ali, né, uma desconsideração pelo tempo do outro, surge um sentimento de culpa, né? E aí vem a questão, e quem não sente culpa, né? A pessoa que não sente culpa,
aí é preciso ter um alerta, tá? Porque geralmente a pessoa que não sente culpa, ou ela está iluminada demais, ou ela tem algum grau de psicopatia. Porque dificilmente um ser humano ele não vai sentir o reflexo da culpa, tá? Um ser humano normal, ele sente em algum momento da sua vida o reflexo da culpa. E mais adiante eu vou explicar por quê. Então, que outras situações que podem trazer esse sentimento desagradável de culpa, né? E como é que a gente sente como é que a gente sente no corpo o reflexo da culpa? É agradável? É desagradável? Geralmente, né, o reflexo da culpa, ele vem na forma de uma contração corporal mesmo. Pode ser uma contração muscular, pode ser uma dor de cabeça, pode ser aquele sentimento ruim na barriga, né? Um nó na garganta, enfim, tem várias formas de manifestação do sentimento de culpa, né? E geralmente, dificilmente o sentimento de culpa ele vai ser, dificilmente ele não vai se manifestar no corpo. Então, e o que seria a vergonha? Já que a culpa e a vergonha não são a mesma coisa, tá? A vergonha é um sentimento também desconfortável, né? Mas a vergonha, ela é um sentimento autoconsciente, mas se trata de um afeto voltado para si mesmo. Ou seja, a vergonha é sobre algo de si mesmo, uma autoimagem que gera o sentimento de não aceitação, tá? Então, a vergonha ela não está ligada a uma ação que foi realizada, que causou prejuízo a outra pessoa. A vergonha ela não está ligada a uma ação que desrespeitou uma regra, uma norma, um costume, né? Então, a vergonha ela surge decorrente do mal-estar da pessoa consigo mesma, em relação a si mesma. Enquanto que a culpa ela está ligada a um mal-estar, tá? Na relação entre as pessoas por uma ação que uma cometeu que causou um prejuízo, um dano, um desconforto à outra. Então, a vergonha não precisa de uma situação específica para ela se manifestar. Muitas das vezes a pessoa já chega no ambiente sentindo vergonha e ela nem sequer falou uma palavra, né? Ela nem sequer derrubou um copo, né, com refrigerante numa festa, por exemplo, né? Aí sim, derrubou o copo e caiu o refrigerante em cima do vestido de alguém. Culpa, tá? Culpa. Foi uma ação que trouxe um dano, um prejuízo a alguém. Vergonha é a pessoa chegou na festa, ela chegou vestida normal na festa e ela já não se sente à vontade ali. Ela sente vergonha, ela sente que a sua autoimagem já é a causadora do desconforto, tá? Então, ela sente coisas ruins no corpo dela, ela pode ter várias sensações corporais de desconforto, nó na garganta, ela pode ter respiração acelerada, ela pode sentir taquicardia, ela pode sentir vontade de ir embora por conta da vergonha. É um sentimento muito ruim também, mas não é a mesma coisa que culpa. Então, a diferença também entre culpa e vergonha é que a culpa,
o reflexo da culpa geralmente leva com que a pessoa busque a reparação, tá? Então, a pessoa que se sente culpada, ela vai de alguma maneira buscar uma reparação, tá? Sendo uma reparação voltada para a pessoa ou sendo até uma autorreparação. Então, se a pessoa derrubou o refrigerante no vestido da outra, o que vai acontecer? Como é que ela pode, né, fazer reparação? Ela vai sentir quase que imediatamente a necessidade de pedir desculpas. Alguns vão até além, né? Vão se oferecer para buscar um papel, um pano, para tentar desfazer aquela mancha, né? Aquela sujeira que ficou no vestido da outra pessoa. Tem pessoas que extrapolam, né? Aí também tem os exageros, né? Aí se oferecem para pagar outra roupa, enfim, né? Existem também os exageros na reparação, né? E aí tem que se tomar cuidado com esses exageros. A vergonha, ao contrário disso, ela não tem esse movimento de buscar a reparação, tá? Na vergonha, a pessoa ela se sente mal com a sua imagem, mas ela não tem um movimento, não tem o que fazer, né? Ela não vai ficar... ela não vai tentar fazer algo para deixar de sentir vergonha, tá? O que acontece? Na vergonha, ela tá preocupada com as expectativas do outro em cima da sua imagem. E nesse momento, nesse sentido, o que acontece? Uma pessoa que ela sente culpa, ela pode sim também vir a ter sentimentos de vergonha, mas não o contrário. Então, a pessoa que sente vergonha, ela tem sentimento de culpa? Não, tá? Não. Então, assim, a pessoa que sente culpa, que fez algum ato, que causou algum dano, algum estrago, a gente vê nesses filmes de comédia, né? Direto, tem um casamento todo montado, né, ali, aí de repente alguém vem com um carro sem freio, vem, descendo, pá! Aí bate direto em cima de toda aquele ornamentação do casamento ao ar livre, aí as flores caem, a noiva vai parar no lago, enfim, o que acontece aí? Existe uma ação que causou um grande prejuízo ali, não só para os noivos, mas para todos os convidados, né? E daí, decorrente dessa ação, da culpa, né? Pode surgir, e geralmente surge, o sentimento de vergonha, né? Então, bom, já falamos da culpa e da vergonha, né? A diferença entre esses sentimentos, né? E agora vamos olhar como é a culpa na visão sistêmica, né? Vocês sabem que eu volta e meia trago aqui o ponto de vista do Bert Hellinger. Bert Hellinger, né, para quem não conhece, ele é um dos pioneiros, ele é o pioneiro, na verdade, né, nas constelações sistêmicas, embora ele não tenha sido o primeiro a tomar contato com constelação, mas ele foi o grande nome, ele é o grande nome ainda, né? Das constelações sistêmicas familiares e da visão da filosofia sistêmica. E ele traz uma imagem muito interessante para nós, que é a imagem da carruagem com 2 cavalos e o cocheiro segurando as rédeas de cada um desses cavalos, né? Então ele define culpa a partir, com auxílio dessa imagem, né? Segundo, na visão do Bert Hellinger, e eu vou ler aqui na íntegra o que ele disse, tudo que produz efeitos sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento consciente de culpa ou inocência. Então é interessante aqui que ele já traz a culpa e ele traz a inocência. Então ele trabalha em cima desses 2 sentimentos,
sentimento da culpa e o sentimento da inocência. Tudo que produz efeito sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento consciente de culpa ou inocência. O que causa dano ao outro é experimentado como culpa, e o que o favorece como inocência. Então, a culpa, ela traz contração. A culpa é um sentimento ruim para o nosso corpo. A culpa pesa, tá? Ela traz um sentimento desconfortável. Então, é experimentado como culpa. Nosso corpo sente. E o que favorece o outro, né? Tudo que produz efeito sobre outras pessoas, mas que favorece, é experimentado por nós como inocência, por uma leveza, um sentimento bom de bem-estar, de afrouxamento, relaxamento, afrouxamento, né? Então, culpa vem então como sinônimo de consciência pesada e inocência como sendo a consciência leve, né? Nós vamos ver, por exemplo, no caso de amizade, né? Quando a gente tem amigo e de repente a gente passa ali, os amigos estão ali no local de trabalho, ali no corredor, conversando, a gente passa e deixa de cumprimentar um deles. Aquilo ali já está gerando ali um desconforto. Porque é uma maneira de... É como se você não... É uma regra ali social, né, de cumprimentar, né, que todo mundo segue, e você naquele momento não seguiu. E aí você passa, no dia seguinte a mesma coisa, você não cumprimenta aquela pessoa, né? E isso vai aumentando o grau de desconforto, né? O que está se colocando em ameaça nessa situação de deixar de cumprimentar uma pessoa que é querida pela gente? E aí que ele traz sempre a questão do vínculo. Está se colocando em risco o vínculo em si. O vínculo de uma pessoa com a outra está em risco a partir do momento em que aquela relação está sendo desconsiderada, porque não está havendo cumprimento, não estão se falando, né? Mais ainda seria se estivessem se destratando, né? Se tratando mal, se falando palavras duras, né? O vínculo está em risco, né? E do vínculo nasce tudo, de bom e de ruim, na filosofia sistêmica. E não pode ser diferente, já que nós somos seres humanos, né? Somos mamíferos e nós buscamos nos relacionar entre si. Então, o vínculo, né? Ele está diretamente ligado ao pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencer e o direito de pertencer. E quando não é retribuída a atenção, um gesto, né? Você, por exemplo, quando você recebe uma coisa e você não a pessoa te pede, você não leva para ela. Você pede um favor, a pessoa faz para você, você não. Depois a pessoa te pede alguma coisa, você não faz, né? E algumas pessoas acham que isso mas é interesse, então a pessoa fez somente para receber de volta. Não é bem assim. A relação humana, as relações humanas, elas funcionam na base da troca, tá? A troca, ela está diretamente ligada à compensação. Então, se eu quero manter o vínculo com você, eu vou buscar compensar aquilo que você me fizer. Aquilo que você me fizer
de bom e aquilo que você me fizer de ruim também. Então, no que você me fizer de bom, eu vou buscar fazer na mesma altura quando você me pedir ou espontaneamente. Daquilo que você me fizer de ruim, eu vou, para não colocar o vínculo em risco, eu vou fazer um pouquinho menos ruim, tá? Não tão ruim quanto você fez comigo. Então, se você me deu, vamos dizer, se você... Vamos ver um exemplo aqui. Se você me deu água num copo furado, por exemplo, né? Eu posso sinalizar para você, olha, quando você me pedir água, eu vou te dar num copo inteiro. Essa é uma maneira, tá? De você manifestar que você não gostou daquele comportamento. Porque toda vez que a gente se coloca assim, não, deixa pra lá, me deu água no copo furado, molhou toda a minha roupa de trabalho, mas tudo bem, eu não ligo, eu estou acima dessas coisas. Não, toda vez que a gente diz assim, estou acima disso, toma cuidado, porque com certeza você vai colocar esse vínculo, você já não está talvez nem ligando para esse vínculo, ou você está colocando esse vínculo a perder, tá? Então, você não precisa necessariamente entregar um copo furado para a pessoa com água para acontecer a mesma coisa com ela. Mas você precisa mostrar que aquela ação dela não te deixou chateada. Então, o Bert, ele explica o seguinte, que nós temos uma consciência instintiva que não conhecemos bem, nós não a enxergamos bem, mas que ela é um sentido superior e que vela pelos nossos relacionamentos. Então, a gente não tem essa consciência, a gente não tem um acesso a essa consciência instintiva, não é a consciência psicológica de tomar consciência, não é isso não. Consciência instintiva, tá? Que depois vocês vão entender que tem a ver com culpa e inocência. Ele diz o seguinte, que essa consciência instintiva, ela vela pelos nossos relacionamentos e que dela nós só conhecemos os efeitos, nós não a conhecemos, mas nós sabemos muito bem quando vem um efeito, né, aquela bordoada, né, ou para o bem ou para o mal, mas vem o efeito dessa consciência instintiva. E ele diz o seguinte, para ter uma visão melhor do que seria de como age essa consciência instintiva, imaginem vocês uma carruagem com 2 cavalos, um cocheiro segurando as rédeas desses 2 cavalos, tá? Um cavalo representa a culpa, o outro cavalo a inocência. A consciência instintiva é o próprio cocheiro. E a gente está sendo conduzido dentro da carruagem. Então, eu estou dentro da carruagem, a consciência instintiva está guiando os 2 cavalos, culpa e inocência. Tá? Então, o que acontece? Se algo que eu fiz gera uma ação que causa desconforto a alguém, que coloca em risco o meu vínculo, quem vai ser acionado vai ser o cavalo culpa. Se eu tem uma ação, tem um movimento, né? Tem um movimento em que traz mais força para o meu vínculo com uma pessoa, quem vai ser acionado é o cavalo da inocência. Então, e o que acontece? Nós não temos muita escolha quanto a isso. Como eu falei, essa consciência instintiva, nós não a conhecemos, mas nós sabemos muito bem o efeito quando vem.
E aí nós vamos sempre trabalhar com um trinômio, tá? Vínculo, compensação, ordem ou hierarquia, tá? E é muito difícil mantê-los sempre equilibrados. Muitas das vezes a gente atende ao vínculo, a gente está com o nosso foco no vínculo, mas a gente deixa de lado a ordem, a hierarquia, que é no caso, por exemplo, quando quem tem filho, né? Quem tem filho sabe que a ordem é o pai e a mãe estão hierarquicamente acima do seu filho, da sua filha, né? E quando acontece alguma situação, né, de descumprimento de uma regra em que o pai ou a mãe julgam que precisam dar um determinado castigo ao filho ou à filha, se esse castigo extrapola, deixa de ser adequado, né? Se ele é grave demais, o castigo é pesado demais para aquilo que foi feito. Por exemplo, a criança de 4 aninhos de idade deixou um jarro cair no chão, o jarro rachou. Ela ainda está com a coordenação motora dela, né? Tentando ainda ainda sendo trabalhada, né? Então, tantos fatores têm que ser levados em conta. Onde estava o jarro estava ao alcance dela, né? O jarro era inquebrável ou era de material que quebrava, né? Então, tudo tem que ser levado em conta. E aí, de repente, porque ela pegou o jarro e o jarro caiu e não foi proposital, né? Ela vai ficar 1 hora de castigo. Aí está se atendendo a hierarquia, a ordem, né? Ou seja, os pais mostrando para a filha que aquela ação não é uma ação certa, afinal de contas, as coisas da casa não podem ser quebradas a toda hora. Mas 1 hora de castigo para uma criança de 4 anos é algo que não é tão adequado, né? E provavelmente ela não vai nem entender a razão pela qual ela está ali aquele tempo todo de castigo. Então, algum ajuste tem que ser feito aí sobre esse fato do vaso ter quebrado, e para ela entender que isso não deve, que ela não deve pegar as coisas que estão em cima da mesa, né? Que ela é muito pequena, enfim, talvez ficar 10 minutos ali sentadinha, né? Olha, você vai ficar 10 minutos aqui sem brincar porque você deixou o vaso cair. Mas o que acontece? Quando a gente privilegia a ordem, a hierarquia, a gente coloca o vínculo em risco. Qual é o vínculo aí? O vínculo é o amor, tá? O vínculo é sempre amor. Tá? Vínculo é o amor que o pai e a mãe têm pela filha e vice-versa, que a filha tem pelo pai e pela mãe. Então, essa filha, se ficar 1 hora ali de castigo, além de ela não entender, ela pode começar a achar que aquela atitude é um desamor, colocando-se então o vínculo em risco. E quando a gente tem um excesso de privilegiar o vínculo, também não é bom, porque é o caso quando os pais não fazem nada. Então a criança toca um terror dentro de casa, ela derruba as pastas de trabalho do pai, ela derruba a bolsa com todos os utensílios da mãe, ela pega as coisas da mãe e faz um estrago total, e os pais simplesmente não fazem nada que faça com que ela entenda que aquela atitude não é esperada, que não é desejada. Então aí também está se esquecendo da ordem, da hierarquia, para privilegiar o vínculo. Por isso que eu estou falando, a consciência, ela vai o tempo todo tá regulando vínculo, compensação, ordem ou hierarquia, tá? E a gente só vai sentir os efeitos, tá? Então, essa mãe, por exemplo, uma mãe que colocou a filha de castigo 1 hora, ela vai sentir culpa. Mas não é uma culpa ruim, porque de alguma maneira ela precisa fazer alguma coisa para que aquela criança seja educada. Então, esse processo de educação dos filhos, ele tem nuances
que a gente nem sempre percebe, nem sempre a gente atende, porque a gente está sempre sendo regulado por essa consciência, pelo cocheiro dos 2 cavalos. Quando a gente atende ao vínculo, a gente se sente inocente. Quando a gente atende à ordem, a gente se sente culpado, né? Porque está colocando o vínculo em risco. E aí o Bert fala o seguinte: seja como for que sigamos nossa consciência, essa consciência instintiva, ela simultaneamente nos condena. Ou seja, a gente viaja na carruagem como prisioneiro, porque a gente é condenado por ela. E ao mesmo tempo nos absolve, né? Quando a gente está viajando como convidado. Então a gente ao mesmo tempo é prisioneiro e convidado nessa carruagem guiada pela consciência instintiva. Como eu falei, somente os psicopatas não sentem culpa. Então a culpa ela pode ser boa, tá? Quando nasce do respeito à ordem, que foi o caso que eu citei, do processo de educar um filho, né, de educar uma filha. Né? Bom, ficou claro, né, que é o trinômio, que a gente está sempre se equilibrando aqui entre vínculo, compensação, ordem e hierarquia. Vou dar um exemplo de compensação, né? Quando a gente ama muito uma pessoa, por exemplo, ama muito o marido, ama muito a esposa, e a gente quer compensar. Então a pessoa te deu, vamos dizer assim, o marido deu flores para a esposa. A esposa faz um bolo de chocolate para o marido. Aí depois que a esposa fez um bolo de chocolate para o marido chegou com um anel de diamante para a esposa. O que acontece aqui, gente? Vamos lá. Quando a gente busca compensar nivelando, tá tudo bem, tá? Quando você sai para mais, você vem e faz algo muito além do que a pessoa pode devolver, não consegue chegar. Não é porque é um anel de diamante, tá? Tô dando um exemplo aqui, tá? Uma metáfora, tá? O anel aqui de diamante que quer dizer o seguinte: fez algo muito além do que aquela pessoa não consegue chegar aqui para nivelar e fazer. Se coloca em risco o quê? O vínculo. O vínculo está sendo colocado em risco. E é por isso que a gente vê o que a gente vê acontecer por aí. Mas a pessoa dava tudo para ela, como que ela foi trair esse cara, né? Dava tudo para ela, pagou a faculdade dela até o final. Quando ela se formou, ela deu, desculpa a palavra, que deu um pé na bunda do marido. Ou o contrário. Mas ela abriu mão da vida dela, para que ele fizesse pós-graduação, mestrado, doutorado, e agora que ele terminou o pós-doutorado, ele quer o divórcio. O que acontece? Também quando a gente dá além, a gente coloca o vínculo em risco. Tá? Então é muito importante, preste atenção nisso, porque isso é uma coisa que a gente esquece muito e a gente, muitas das vezes a gente vê filmes e acha lindo nos filmes, né? Quando o homem chegou com um caminhão de rosas para sua mulher, ou a mulher, sei lá, cruzou o mundo para chegar até aquele homem e encontrá-lo, né? Arriscou a própria vida para chegar até lá. Ele morava num país muito perigoso, num local cheio de riscos. É bonito nos filmes, mas na vida real, quando você está num desnível na compensação, ou seja, nas trocas, nas entregas de recebimentos, né? Isso é claro que você não vai colocar isso numa planilha, tá? Mas
preste atenção se você é o que está dando mais, recebendo menos, ou se você é o que está dando mais, recebendo menos, ou se você é o que está recebendo mais, porque também é vínculo em risco, tá? Se você preza o vínculo que você tem, seja com marido, esposa, seja com amigos, seja no trabalho, procure estar sempre nivelando, tá? E quando for algo ruim que a pessoa te fez, faça um pouco menos, tá? Porque tem aquela velha história, a pessoa te xingou, você chega e dá um tapão na pessoa, você tá compensando a mais, né? Numa coisa ruim, você tá compensando a mais. Então, se a pessoa te xingou, você pode falar alguma coisa para ela, sim. Você deve falar alguma coisa para ela e se posicionar. Assim, olha, não vou falar com você nesses termos. Não vou falar com você nesses termos. Não falo mais com você. Algo você precisa fazer, né? Senão, o que vai acontecer? Vínculo em risco. Bom, e é aquela velha história, a não ser que seja realmente para o vínculo terminar, tá? Se for para o vínculo terminar, é só colocar desigualdade na compensação, que ele vai terminar. Bom, vamos lá, que eu prometi, né? Falar da relação da culpa e das doenças físicas e mentais, né? Quase que sempre a culpa, ela tá ligada a uma doença, tá? E no sistema familiar é muito comum a gente ter situações em que por exemplo, um fica doente, um irmão fica doente, o outro irmão acaba adoecendo também, né? A gente costuma chamar essa dinâmica de eu sigo você na doença. Às vezes, isso não acontece na mesma linha geracional, tá? Então, pode ser que um avô nosso tenha morrido de câncer e, de repente, agora o neto, né? Você como neto, você fez um exame e detectou que está com o mesmo tipo de câncer que seu avô, tá? Isso significa que eu sigo você, tá? E é sempre uma necessidade uma lealdade que não é positiva, porque ela gera sofrimento, tá? Então, o que acontece aí? Geralmente a doença, ela surge num sistema familiar em decorrência de alguma coisa grave que aconteceu naquele sistema e que não conseguiu ser aceita. Então, a partir desse fato grave que aconteceu naquele sistema familiar, se gerou uma exclusão ou um segredo, algo muito pesado pairando acima dos membros daquele sistema familiar. Isso pode ir transpassar gerações, tá? Isso pode passar por gerações ou pode, de repente, na terceira, quarta, quinta geração depois, acabar se manifestando na forma de uma doença, de uma psicose, uma doença física, de uma psicose, de uma anorexia, de um toque, de outros transtornos, de autismo, que não é uma doença, tá, gente? O autismo na verdade, tem um espectro, né? Não é uma doença, mas é um transtorno que pede uma atenção maior, né, para aquela criança, enfim, que vai se desenvolver de uma maneira diferenciada, ok? Então, vamos lá. Voltando atrás, né, na geração desse sistema familiar, quase sempre vai se deparar com um assassinato, tá? Um suicídio, uma perda inaceitável, ainda que homicídios cometidos na guerra, tá? E a nossa humanidade viveu muito em guerra, então muito provavelmente nossa família
membros da nossa família participaram de guerras, né, e precisaram matar ou morreram, né? Então, o que acontece? Isso tudo é tomado como peso. Lembra do cavalo que eu falei? O cavalo da culpa, o cavalo da inocência, né? Então, se você causa um dano a outra pessoa na relação com as pessoas, né? Se você está causando algo que é negativo, consciência pesada. Se essa culpa não foi assumida pelo titular da culpa, então vamos dizer que um tataravô tenha matado um outro homem numa situação de disputa de terras, que era muito comum, né? As pessoas buscavam se assentar nas terras, enfim, nos países, e aí o que acontecia, muitas das vezes aconteciam assassinatos. O que vai acontecer aí? Se era tão natural para ele matar, né? Por aquela situação ali de disputa. Mas aquela carga, né, de culpa, ela pode atravessar as gerações e em um determinado membro, né, daquela família manifestar uma doença ou física ou mental em decorrência daquele fato. E como é que a gente sabe isso, né? Mas isso aí é um achismo. Não é um achismo, a gente já tem registros de várias constelações que são ferramentas que trazem à tona situações vividas por aquele sistema familiar que estão diretamente ligadas ao problema que um determinado membro da família esteja vivenciando hoje. Então, vamos dizer que um rapaz que manifesta um quadro psicótico, a mãe dele, né, ou o pai dele, o levem até uma sessão de constelação, ou no caso nem o levem, tá? Porque em alguns casos é melhor que seja feita através de representante. Então, no caso, ele fica em casa e aí o pai e a mãe vão para pedir para fazer uma constelação para entender ou tentar amenizar o sofrimento que a família toda está passando. E aí vem à tona, através dos movimentos dos representantes, que na quarta geração daquela família para trás, né, quarta geração para trás, houve realmente um homicídio e que os movimentos que o representante desse rapaz faz no campo ali da constelação, e quem não sabe o que é constelação, dá uma navegada pelos vídeos que eu já postei anteriormente, aqui no Instagram e no YouTube também. Vai mostrar que ele está identificado com aquele ancestral. Então, ele está repetindo, ou melhor, ele não está repetindo, ele está expiando uma culpa que não é dele, por causa de um amor cego. É uma lealdade familiar, isso se torna físico, tá? Então, para deixar bem claro, não é uma coisa assim, é uma nuvenzinha acima da cabeça. Não, isso é físico também e precisa de tratamento médico. Não pode suspender o tratamento médico. Porém, quando se quer buscar a origem, a raiz, já tem muitos médicos acessando as constelações para esta finalidade, inclusive médicos psiquiatras fazendo. Isso também não é novidade, não estou trazendo nenhuma novidade aqui. E é possível que através dessa inclusão, ou seja, de olhar, né, o representante do rapaz olhar para o seu ancestral e nesse momento a compreensão, ela não é uma compreensão racional, tá? É uma compreensão além do racional. Nesse momento, essa exclusão, ela começa a ser desfeita. Tá? Então, é como se passasse então a enxergar, se caísse o véu, né, de que a culpa não é dele,
não é desse rapaz, a culpa é assumida por esse ancestral e o sistema fica em paz. Tá? Então, como é que a gente pode trabalhar a culpa sem ser numa constelação, né? Então, vamos lá. Nós podemos, né, e precisamos pegar a nossa culpa, tá? E com autorresponsabilidade, porque é muito confortável a gente ficar na inocência, né? Na inocência a gente se sente bem, se sente feliz. Então é aquela velha história, eu não vou nem trabalhar nem estudar, porque assim eu também não, sabe, eu não vou correr o risco de errar. Eu não vou trabalhar, porque sem trabalhar eu não corro o risco de errar. Eu não vou fazer live, porque se eu falar uma palavrinha errada, eu continuo na inocência. Eu vou ficar culpada, né? Então se eu fizer alguma coisa errada aqui no Instagram, eu posso sofrer uma punição, então eu não vou fazer nada, eu fico na inocência e tudo bem, eu não me sinto culpada. Não, mas a gente está vivo, a gente está num sistema familiar, num sistema social e a gente tem que contribuir. A gente precisa colocar a compensação, né, funcionando. Então vamos lá. Sair da inocência. Se eu não saio da inocência, o que acontece? Alguém numa geração depois de mim pode pegar essa minha culpa. Então, se eu tenho um filho e eu não quero ele mal, eu quero que ele fique bem, aquilo que é minha culpa é minha. Tem que dizer assim, isso aqui é minha culpa. Se eu falir, culpa minha. Se eu não fui bem nos relacionamentos amorosos, o problema meu. Meu filho, minha filha, não vão arcar com essa culpa. Nem meus netos, nem minhas netas. Ok? Quem permanece na culpa? Fala assim, é que a pessoa assim, eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpado. Eu vou ficar eternamente culpada, meu Deus do céu, eu sou culpada, 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 eu sou culpada. E não faço nada, eu não pego um lápis para escrever. Eu não vou na rua para comprar nada, eu não vou trabalhar, eu sou culpada, eu cometi um erro, então eu não volto mais lá. Quem permanece na culpa não adianta nada. Assim, é uma vida perdida, é um tempo perdido, né? É uma expiação sem finalidade. Aí vamos falar de reparação. Aí sim, já estamos começando a falar de trabalhar a culpa, né? Você pode pedir desculpas. Mas e se a pessoa não me perdoar? Gente, ninguém é obrigado a perdoar você. Mas você tem que fazer um movimento de se desculpar, sim. O que importa é o seu movimento. Se a pessoa vai te perdoar, já são outros 500. Você pode fazer uma autorreparação. Vamos dizer que a pessoa não seja mais viva, né? A pessoa já morreu, eu queria tanto hoje que a minha mãe me perdoasse por aquela atitude que eu tive com ela, de não ter dado atenção. Faça uma autorreparação, né? Busque se perdoar também por isso. Busque ir a um asilo, busque ser gentil com uma tia, né? O sistema, ele tá todo interligado. Então, se você, por exemplo, for gentil com a irmã da sua mãe, sua tia, por tabela, assim, você também está contribuindo para o bem-estar do sistema familiar. E a autorreparação, ela pode vir como um aprendizado, né? O que você pode aprender com aquela situação que trouxe culpa? Poxa, eu posso aprender que da próxima vez eu vou pedir menos coisas. Da próxima vez eu vou usar um prato maior, assim, né? Da próxima vez eu não vou correr dentro de uma reunião, de uma sala de festa, porque senão corro o risco de derrubar refrigerante no vestido dos outros. Uma outra opção também, incorporar a culpa e fazer algo de bom com ela, né? Então, assim, o que você fez e que foi ruim, se você, sei lá, machucou
causou uma lesão corporal em alguém, tá? Que é uma coisa muito ruim, né? Traz um sentimento de culpa. Você não pode voltar atrás e desfazer isso. Você gostaria de desfazer isso, mas você não pode. Então você pode incorporar isso e buscar o que eu posso agora fazer de bom, né? Com essa coisa ruim que aconteceu. Você pode fazer ajudas humanitárias, por exemplo, né? Você pode tentar ajudar essa pessoa que ficou machucada. Se ela não aceitar, respeite. Você procura, então, ajudar outras pessoas que estejam com problemas, machucadas, enfim. Todo esse processo de trabalhar a culpa, tá? Todo esse processo de trabalhar a culpa, você vai ver que com o tempo você vai expandindo cada vez mais. Então você vai trabalhando a culpa nas ações que você tem ao longo do seu dia, enfim, culpa que você teve com alguns relacionamentos, e você vai expandindo aí sim a consciência psicológica, né? E a culpa em si, ela pode ser má, mas a culpa ela também pode ser boa quando ela nos movimenta. Então, se a gente fica na inocência, né? É a inocência da criança. A gente não cresce, a gente não lida com responsabilidades, a gente não se autorresponsabiliza, né? Mas a partir do momento que eu sei que o que eu faço pode prejudicar alguém, né? Eu tomo consciência disso e eu começo a lidar com com os cuidados, né, que envolvem todo o vínculo com o ser humano, né? Então, se eu tenho um vínculo com uma pessoa, eu quero muito manter esse vínculo, eu vou tomar todo o cuidado. Se acontecer, porque vai acontecer. Não tem como não acontecer. Se acontecer de ter uma ação que cause prejuízo a essa pessoa nesse vínculo, né? Você vai se movimentar a partir do reflexo da culpa. Então é isso. Por hoje, eu estou encerrando agora. A Lúcia Regina entrou, obrigada. Vai ficar, Luciana, né? Luciana Regina. Vai ficar gravada aqui no Instagram. E essa é a parte 1, tá? Da sequência de culpa, tá? A culpa na visão sistêmica. Na próxima parte eu vou ver qual é o desdobramento que vai ser, mas vai ser sempre em cima da culpa. E é isso. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima.